número 7. A Bíblia transforma pessoas. A Bíblia nos transforma em pessoas humildes. Meus irmãos, a aula desta semana nos convida a colocar em prática a humildade ensinada pela Bíblia. Veja que uma das frases mais expressivas de Jesus é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os discípulos são chamados a serem humildes como Jesus. Mas como isso é possível? Como trilhar um caminho sincero de humildade? Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas, Revista Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema a Bíblia transforma as pessoas. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist em uma biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, veja que o apóstolo Paulo coloca a humildade como um fruto do Espírito Santo, ou seja, é uma graça dada por Deus aos que vivem em uma vida cheia do Espírito. Ser humilde não é viver escondido, isso é contraditório. Seria o mesmo que dizer que Deus nos deu dons e virtudes para ficarem escondidas. Além disso, ser humilde também não é sentir-se inútil, pensar que não se serve para nada. A verdadeira humildade, portanto, é gostar das coisas pequenas, é gostar das coisas simples, reconhecendo o que somos. Ser simples é trabalhar para sermos melhores, gostar do simples, não buscar os aplausos e valorizar os dons uns dos outros. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, muito mais informações para você enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para todos nós, ative o sininho de notificações. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Estamos estudando a lição de número 7, que tem como tema a Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante do nosso Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 11 até o 13, e o outro texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 até o versículo de número 6. Portanto, a leitura bíblica em classe, temos 2 textos da palavra do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo da nossa lição é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o terceiro objetivo, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Portanto, no primeiro ponto nós estudaremos a Bíblia é a palavra de Deus viva.
com os seus subtópicos. No segundo ponto, nós vamos estar estudando a Bíblia anula os conselhos do mundo, também com seus subtópicos. E no terceiro ponto, a Bíblia nos torna humilde. Estaremos estudando este tema com seus subtópicos e eu convido você a continuar conosco. Teremos uma aula maravilhosa. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição. Vamos estar estudando a Bíblia é a palavra de Deus viva. Primeiro ponto, a Bíblia é a palavra viva de Deus. No primeiro subtópico, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Veja isso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus é viva. O Senhor Jesus afirmou que as palavras que proferia são espírito e são vida, conforme João, capítulo 6, versículo 63. A palavra nos transmite vida por ser usada pelo Espírito de Deus, o qual é o doador da vida. Não se trata de nenhuma letra morta. Acredite, a palavra de Deus é viva. Não são letras mortas, não são letras quaisquer. A palavra tem a vivacidade do Espírito. Por isso, precisamos ler a Bíblia, deixando a palavra de Deus penetrar de uma forma poderosa no nosso coração. É o Espírito Santo que nos ajuda a captar cada uma daquelas palavras que são ditas a nós como palavras vivas. E aquilo que tem vida também nos dá a vida. Veja também, meus queridos irmãos, conforme Hebreus que diz, a palavra de Deus é eficaz. No grego, o termo significa ativo, eficaz, poderoso, ou seja, cumpre seus propósitos. Não se pode resistir à palavra divina. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, diz Isaías capítulo 55, versículo 11. Não há como escapar, portanto, de seu poder. Meus irmãos, se Deus fizer alguma promessa, devemos apegar-nos a ela. Se ele proferir alguma advertência, nós devemos dar ouvido à sua mensagem. Trata-se de uma palavra revestida de sabedoria e graça infinita, mas muito exigente. Ninguém pode ignorá-la ou dela zombar, disse o teólogo Russell Norman Champlin. A palavra de Deus tem poder de transformar, tocar e curar a nossa vida. A palavra de Deus é eficaz. Onde ela chega, faz a graça de Deus acontecer. A palavra de Deus, portanto, tem o poder de mudar realidades, tem o poder de mudar o nosso interior, o nosso coração e o nosso ser quando nós nos entregamos por completo a ela. No segundo item, nós vamos estudar que a palavra de Deus também é espada penetrante. Veja que a comparação da palavra de Deus como uma espada é de emprego frequente na Bíblia Sagrada. Eu mostro as referências aí na sua tela para você depois ler todas essas referências. A palavra de Deus é afiada, ela é cortante, ela penetra, ela é aguda. Não há dureza que ela não possa penetrar. Não há negligência que ela não possa identificar e condenar. Não há desvio que ela não possa repreender. Não há desobediência que ela não possa descobrir. Não há segredo que a palavra de Deus não possa descobrir. Esse é o tipo de ideia, meus irmãos, que o autor nos expõe, que o autor nos chama a atenção. É como uma afiada espada de dois gumes, uma temível espada que corta um homem em dois pedaços de um golpe só. No primeiro século de nossa era, os romanos tinham uma arma formidável, uma espada de bronze, com ambos os fios extremamente cortantes. Seu uso era especialmente para o combate corporal, o combate corpo a corpo, um instrumento versátil que podia cortar com movimento para frente ou para trás. Muito bem, meus queridos irmãos, no terceiro item nós vamos estar estudando que a palavra de Deus ela é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, diz Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Meus irmãos, até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações são desvendadas pela palavra do Senhor. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar, diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos, diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porém, se endurecermos, tal como os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. É isso que diz Hebreus capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, nós vamos estar agora estudando o segundo ponto da nossa lição. A Bíblia anula os conselhos do mundo. No primeiro subitem, vamos estar estudando as armas da nossa milícia. Veja que Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Meus irmãos, o termo milícia é usado para designar um exército preparado para a guerra que se encontra em campanha militar contra um inimigo comum. Assim, nesse combate, o poderio de ataque não é carnal, mas espiritual. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo explica que as nossas armas são poderosas em Deus. Veja que Paulo usava armas espirituais para destruir a oposição. Que armas eram essas? A oração, a palavra de Deus, o amor, o poder do Espírito Santo operando na vida do apóstolo Paulo. Veja que ele não dependia da personalidade, das habilidades humanas e nem de sua autoridade como apóstolo. Meus irmãos, as forças demoníacas não são derrotadas meramente com discursos, argumentos ou debates intermináveis. Meus irmãos, veja que quanto menos dependermos de nossa força no ministério, mais dependeremos de Cristo. E quanto mais dependermos do Senhor Jesus Cristo, mais Ele poderá operar por nosso intermédio. No segundo subitem da lição, fala sobre a destruição das fortalezas. E é importante, irmãos, saber que esse termo, para destruir fortalezas, refere-se àquelas fortalezas da maldade que impedem o avanço bem-sucedido da luta cristã. Note, irmãos, que a maldade do homem contra o homem, a desumanidade dos homens, o orgulho e a ambição do ser humano, os valores invertidos, a ignorância sobre as realidades eternas, tudo isso precisam ser derrubados por terra. Tudo quanto se opõe a Deus deve e pode ser destruído, tal como as tropas de um exército que assaltam um fortim do inimigo e são capazes de destruí-lo, despindo de toda a sua resistência. Portanto, as armas da verdade e da fé, do amor, da esperança, da vida eterna podem derrotar qualquer adversário, destruir qualquer fortaleza, obter vitória para o crente fiel e sincero. Muito bem, meus queridos irmãos, podemos ir agora ao terceiro ponto da nossa lição. A Bíblia nos torna pessoas humildes. Diz-nos a Bíblia, meus queridos irmãos, que o mundo passa e a sua concupiscência. 1 João capítulo 2 e versículo 17. Desse modo, o apóstolo advertiu aos crentes a não desejarem e nem praticarem as coisas do mundo, as quais ele descreve em 3 categorias principais, a saber, primeiro, a concupiscência da carne, segundo, a concupiscência dos olhos e terceiro, a soberba da vida. Como você sabe, a soberba da vida diz respeito ao sentimento de superioridade em relação ao próximo, conceito exagerado de si próprio, presunção de estar acima de seu próximo, seja pela intelectualidade, seja pela condição social ou então pela aparência. Meus queridos irmãos, note que a pessoa soberba se porta com arrogância e busca exaltação por meio das riquezas, obtenção de títulos
e outros meios que possam alimentar o seu próprio ego. Veja, irmãos, que em reprovação a esse comportamento, a Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Esse texto indica que os escarnecedores não alcançarão o favor divino. Muito pelo contrário, eles serão julgados pela lei da semeadura. Pressupõe que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. E ainda diz mais: humilhai-vos perante o Senhor, lá no versículo 10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se significam obediência absoluta ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Ele nos liberta dessa sabedoria terrena que é animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Em vista disso, meus irmãos, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. No segundo subitem, nós vamos estudar: Cristo é o nosso exemplo de humildade. Veja isso, meus irmãos, a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João capítulo 13 e versículo de número 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Meus irmãos, esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra Deus e a sua palavra sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos do homem e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assine o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comente, compartilhe esse vídeo aí com seus irmãos e amigos aí na sua igreja, é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus te abençoe sempre.